Os caras não querem fazer com que os dinossauros sejam roubados. Não tem lugar pra ir. O meu quarto termina aqui. Alan. E aí galera do YouTube, aqui é Renato Castro do Jurassic Brothers e hoje é um episódio exclusivo dos Caçadores de Ossos com ele, o grande Patrick do Eu Coleciono Dinossauros. Então, antes de tudo, não se esquece de deixar o seu like aqui, por favor, ajuda a gente. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aproveita que vai ter novidades aí em breve. Fica ligado, o Renan foi lá pro Paraná em Rebouças fazer essa entrevista com o Patrick do Eu Coleciono Dinossauros e foi muito legal. Patrick é uma pessoa maravilhosa. Obrigado aí, Patrick, pela recepção. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta, rapaz! Eu sou Renan Franci do Jurassic Brothers. Oi, e eu sou o Patrick. Eu sou Renan Franci, eu sou do Jurassic Brothers. Oi, eu sou o Patrick e eu coleciono dinossauros. É isso aí, pessoal. Eu tô aqui em Rebouças, aqui no Paraná, na casa do Patrick, o rei dos dinossauros, Dinosaur King. A gente vai mostrar pra vocês aqui a coleção dele, é inacreditável, é um negócio surreal. Você tem quantos dinossauros aqui na sua coleção? Cara, já perdi a conta, na verdade. Eu tentei fazer uma contagem algum tempo atrás e deu... Eu parei em 1.300 e alguma coisa. 1.390, eu acho. E aí eu perdi as contas e abandonei a contagem. Mas já deve estar quase em 2.000 agora. Iniciando contagem! Espere! Detenha a contagem! Detendo a contagem! Quase 2.000 dinossauros, galera. Você tem noção do que é isso? É quase todas as espécies descobertas no planeta. É muita coisa, cara. Difícil é ter espaço pra colocar tudo isso, né? Me fala uma coisa, você é biólogo? Sim, eu sou biólogo graduado, né? Eu fiz licenciatura em biologia. Então posso trabalhar como professor de biologia e se eu quiser me especializar na área, né, e fazer um trabalho técnico, eu também tenho possibilidade, né? Você também pode ser paleontólogo, você pode ser... Com certeza, o paleontólogo no Brasil, ele é uma pessoa que se forma ou em geologia, geralmente, ou biologia, né? Na biologia, estuda os fósseis, né? Mais voltado para a parte biológica dos animais. E na geologia, muita gente se especializa nisso também para interpretar a formação de fóssil e tal. Então, se eu quiser trabalhar com paleontologia profissionalmente, eu só preciso fazer um mestrado na área de paleontologia. Trabalhando dentro dessa área, depois de concluir um mestrado, já posso me chamar paleontólogo, né? Ainda não sou um paleontólogo, mas poderia ser e pretendo ser um dia, né? É o objetivo de vida. Patrick, galera, não para de estudar. E pra quem não sabe, como ele disse, ele coleciona dinossauros. Ai, puta merda! E o Patrick tem um canal do YouTube sobre dinossauros, né, sobre miniaturas, sobre a parte da biologia também, mas principalmente focado em coleção. E tem no grupo do Facebook também um grupo, ele tem... Tem também o grupo do Facebook, certo? Procura aí, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem, de repente, adquirir uma peça, você não tá encontrando por aí um dinossauro que já saiu de linha, né? Ou os dinossauros que estão chegando aí da Mattel, procura esse cara, tá aqui, ó. Tá aqui o site, aqui, ó. Se fode aí, Castro, na edição, se fode. Às vezes a peça pode não ser tão detalhada. Você usa algum critério científico ou outro tipo de critério para comprar uma peça? Ah, uma boa pergunta. De repente uma peça assim, que é um lançamento, né? Não porque já tá ali faz tempo, Sim. De repente a gente compra pela nostalgia também. Mas um lançamento, qual o critério que você usa para falar, eu quero essa peça e essa aqui eu não quero? A questão da escolha das peças depende muito assim da cientificidade pra mim. Não sei pra outras pessoas, mas pra mim, quanto mais cientificamente acurada, correta uma peça pra mim mais bonita ela parece, entendeu? E eu consigo ver mais valor naquela peça. Então, às vezes a peça pode não ser tão detalhada, tão realista, como o pessoal fala, né? Mas quando é cientificamente mais correto, assim, me parece mais... Simplesmente me parece certo, sabe? Eu olho pra aquilo e falo, isso é um bicho. Né? Enquanto que eu vejo, às vezes, uma coisa mais assim, grotesca, mais monstrão de cultura popular, já, assim, eu acho legal, mas não me empolga tanto, às vezes, pra comprar, sabe? E eu gosto muito de novidades, sabe? Variedade. Então, quando uma empresa
lança uma miniatura que ela é uma novidade do ponto de vista assim do comércio de brinquedos, digamos. Nunca ninguém fez aquela miniatura tão cientificamente correta quanto essa versão. Eu fico empolgado para comprar, sabe? Porque já é uma coisa nova, entendeu? Você já viu, sei lá, tantos espinossauros bípedes, depois falaram que ele era quadrúpede. Então quando sai um brinquedo quadrúpede, mais de acordo com a ciência, eu fico mais empolgado para comprar, porque além de ser novidade, uma coisa diferente, também apela para o meu lado biólogo, né, da coisa. Espécies que nunca tenham sido feitas em brinquedo ou em estatuetas também chama atenção, né? Com certeza. Eu sempre digo que eu já tô assim, até saturado de Tiranossauro Rex e Velociraptor, porque tem tantos, assim, especialmente estilo Jurassic Park, que enjoa um pouco. Então quando eu vejo uma empresa lançar um dinossauro bem diferente, que não existia em forma de brinquedo, eu fico muito empolgado. Eu acho que é o espírito de colecionador, sabe? De colecionar variedades e coisas diferentes, né? Porque uma coleção de um monte de coisa igual não tem graça, né? Ô Patrick, me fala uma coisa. De todos esses dinossauros aqui, você lembra qual foi o seu primeiro? Você tem o seu primeiro dinossauro ainda? Tenho, tenho. Foi um esqueleto de dinossauro que eu tenho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Na verdade não vai aparecer aí no vídeo se eu não mostrar assim. Mas foi esse esqueleto de dinossauro que eu comprei, eu acho que tinha uns 11, 12 anos mais ou menos quando eu comecei a colecionar. Nem era a intenção fazer uma coleção, mas foi o que eu achei por acaso numa loja de R$1,99. Pirei nesse esqueleto de dinossauro tridimensional, porque eu nunca tinha visto assim, né? Comprei esse e cheguei em casa e botei na prateleira e fiquei admirando, né? Pensando, nossa, bem que podia ter mais, né? E aí, ele brilha, né? Brilha no escuro, E me fala uma coisa, esses dinossauros aqui, que você tem aqui também, provavelmente... Então, esses dinossauros aqui, acho que todo mundo teve na infância, né? Acho que a grande maioria conheceu os dinossauros com miniaturas como essa daqui, ó. Eu tenho certeza que você tem um Parasaurolophus desse aqui na sua casa. Esse dinossauro que você, o primeiro, né? Uhum. A gente não sabe que espécie que é, né? Na embalagem ele dizia que era um hadrossauro, né? Mas anatomicamente olhando, assim, você parece, mas não é bem certinho. Então acaba sendo um hadrossaurídeo genérico qualquer, né? Isso em 2001. 2001 mais ou menos, quando eu comecei a comprar... Porque quando eu era bem criança eu tinha dinossauros de brinquedo, mas com o decorrer do tempo fui me desfazendo, trocava com os amigos, perdia, estragava, né? Então eu acabava não cuidando tão bem. E acabei ficando sem. Então esse foi o primeiro dinossauro que eu comprei depois de um certo tempo e foi o que recomeçou a coleção. Porque eu lembro que eu estava voltando do 1,99, encontrei meu primo na rua e eu falei pra ele, assim, olha que da hora esse dinossauro que eu achei ali no 1,99, né? Ele falou, aí meu primo olhou e falou assim, eu vi que tem um dinossauro desse, eu comprei um esse dia atrás, um Tiranossauro Rex. Aí explodiu a mente, né? Porque se eu tinha comprado um hadrossauro já estava empolgado. Imagina um Tiranossauro Rex, né, desse tipo. Ele vinha num saquinho plástico transparente com um folhetinho assim, bem simples, mostrando 12 esqueletos diferentes. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ter esses outros aqui, porque eles são muito legais, cara. Eu preciso desses dinossauros. Toda segunda-feira, indo na lojinha do 1,99, esperando eles abrir pra colocar os produtos novos que chegavam, né, do Paraguai. Os caras iam buscar no Paraguai as coisas. Que inclusive é aqui pertinho, né? Não deixa de ser perto daqui, né? Aqui no Paraná muita gente vai buscar muamba no Paraguai. Eu lá em busca dos esqueletos, um dia eu chego lá na prateleira, tem dinossauros do Jurassic Park. Que são esses aqui, de 2001, né? De 2001, cara. Dinossauros do Jurassic Park 3, do filme Jurassic Park 3. Né? Dilophosauro. Espinossauro. Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus. E eu lembro que eu cheguei lá e a primeira vez que eu vi desses dinossauros aqui, tinha o Triceratops e o Dilophosauro. Ih, cara, isso aí é polêmico, cara. Isso aí que você tá... É um fato já conhecido, que em certos meses do ano, o jacaré cai num estado de dormência. Como os ursos, ele hiberna. E eu sei que quando eu vi, cara, o Dilophosauro, cara, R$2 um dinossauro desse. O cara! R$2 um dinossaurinho desse, cara. E é pirata, obviamente, não é um produto original, né? Mas pra gente que nunca tinha nem visto o original, nem sabia da existência, isso aqui era uma coisa revolucionária, né? Eu vou mostrar pra vocês, com R$2 hoje, o que você compra aqui. Pera aí, você vai ver. 2000 years later.
a fita da embalagem. E na época eu pagava assim R$2, R$3 nesses esqueletos e nesses bonecos do Jurassic Park. E aí eu comecei a comprar, né? E quando eu vi já tinha lá uns 5, 10. Aí eu fuçando. Outra coisa que eu não comentei, né? Que eu fuçando aqui em casa eu achei esses dinossauros antigos aqui que eu já tinha da minha infância. Eu achei eles enterrados no quintal, cara. Então, tanto é que até hoje eles estão sujos de poeira, barro, sei lá. É seu cachorro que enterrou? Não sei, cara. Eu acho que eu brincava no quintal, né? E abandonava lá. Tal essa criança, mal, né? Paleontólogo desde cedo já. E como sempre, né? Um dos dinossauros da coleção já desde o começo era o Dilophosaurus, né? Que é o meu favorito. Resgatei esses coitados aqui do quintal. E esses 3 aqui foram os primeiros, né? O esqueleto e esses 2 foram os primeiros, digamos, da coleção, assim, né? E aí, depois de um certo ponto, eu olhei e falei, não é mais de coração, agora virou uma coleção, cara. O Patrick, ele falou agora aqui que ele tem preferências, né, por tais peças, dependendo aí do seu realismo, né? Mas o Patrick, olhando a coleção dele aqui, a gente percebe o seguinte, que ele realmente tem mania de colecionador, que ele quer completar as coleções, Isso é né? verdade. Então aqui você olha, tem uma coleção, aqui tem outra e tal, né? Então tem umas que estão completas, tem outras que ele está trabalhando nisso, né, para completar. Sim, É coisa de colecionador mesmo. Eu gosto de caçar aquela sensação, sabe? De ter uma checklist e ele vai dando a marquinha ali à medida que vai completando. Eu sou assim também. Eu adoro, cara, fazer isso. E quando consigo, assim, aquela única peça, sabe, que faltava, às vezes dá uma sensação muito legal de ter completado. Mas também traz muita frustração, né? Porque tem coisa, cara, que você não acha em lugar nenhum, assim, tem, sei lá, tem uma coleção aqui do Caminhando com os Dinossauros, que eu completei, entre aspas, mas tem uma miniatura que só saiu como um brinde de uma revista para quem mandava, assim, é um concurso de desenho, e aí não se sabe quantas existem no mundo, até hoje eu só vi prova de 2 existirem. No mundo. E a pessoa que tem não vende, né, obviamente, porque é tão raro que a pessoa que tem não quer vender, e não se sabe se vai aparecer mais, então assim fica aquela sensação eterna de tá faltando um. O desafio para o Patrick agora é resumir Jurassic World em 1 minuto. Vixe. Você tem 1 minuto, Patrick, nada mais disso. E vai começar agora. 1, 2, 3 e foi! Ai, molecada vai pro Jurassic World pra visitar o parque porque a tia deles trabalha lá. Aí lá no parque eles estão inventando um dinossauro híbrido porque o parque já tá sem visitantes, não tem tantas atrações. Precisam da avaliação do Owen para conseguir a aprovação do híbrido. O híbrido é esperto demais, escapa. Meu Deus do céu! O híbrido começa a destruir tudo, que é Indominus, né? Começa a destruir tudo, ataca os caras, surpreende o pessoal com a camuflagem na floresta. E... meu Deus do céu, não vou lembrar. Meu Deus. Os meninos se perdem com a ginosfera, já tô pulando lá pro meio. Os meninos se perdem... 40 segundos, meu Deus. Os meninos se perdem lá na área restrita, Indominus ataca os anquilossauros, os meninos se envolvem na briga, ficam perdidos na floresta, tentam achar um jeito de voltar, encontram o centro de visitantes, antigo, e, meu Deus do céu, não vou lembrar tudo. O Jurassic World é o que eu menos lembro, cara. Isso foi pra mostrar que é impossível resumir Jurassic Park, Jurassic World, É muita coisa, cara. É muita coisa, gente. Nos veremos em 20 minutos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se inscreve aí no nosso canal, Jurassic Brothers. Se inscreve no canal do Patrick, eu coleciono dinossauros. Vai estar aqui embaixo também pra vocês, beleza? Nós vamos sempre trazer um convidado especial aqui, sempre na medida do possível. Às vezes o horário, o tempo não permite, né? O Patrick tá aqui em Rebouças, aqui no Paraná, gente. O Guilherme Bilinski tá em Curitiba, então tá todo mundo muito longe. Mas a gente vai tentando aos poucos trazer todo mundo aqui pra aparecer e falar um pouco sobre dinossauros, que é uma paixão que nós temos, né? E Jurassic Park também. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, Patrick. Por nada, Renan. Foi um prazer. Se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal. Eu coleciono dinossauros. É só procurar aí que vocês acham bem fácil. E também, se quiserem comprar alguma coisa, a Dinologic, a minha loja, está sempre à disposição para atender vocês. Como o Renan falou, modelos novos, usados, raridades. É só me chamar aí que a gente dá um jeito de conseguir para você, beleza? É isso aí.
É isso aí, saurópodes e heterópodes, muito obrigado por assistirem o vídeo aqui. Quero agradecer novamente ao Patrick, do Colecionando Dinossauros. Nós vamos estar deixando todas as informações sobre o website do Patrick, o Facebook, se ele tiver um Instagram também, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aproveita e ajuda o rapaz a ficar com o esquema no rolê. Vocês entenderam o que eu falei, né? Vou deixar também aqui o meu desculpe pessoal, tá bom? Para todos vocês, porque final de ano é uma confusão, eu acabei não conseguindo editar todos os vídeos que eu precisava, mas esse vídeo tá indo ao ar. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão assistindo os vídeos. E é isso aí, se você é um inscrito Jurássico, fica de olho que vai ter coisa nova em breve. Se você é um inscrito novo, por favor, se inscreve, logicamente, né? Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo, curte a gente também no Facebook, no Instagram, fica ligado também, Twitter, seja lá o que for, tamo junto aí, é só procurar Jurassic Brothers BR, certo? Procura aqui e bora fazer a festa, rapaziada! Meu nome é Renato Castro e muito obrigado mais uma vez por estarem conosco, Jurassic Brothers na área. Valeu! Dá uma olhada aí nos vídeos. Às vezes vocês encontram umas coisas legais, às vezes não. Não sei, né?